vida de cada um que aqui está, Senhor. Move da tua presença, Senhor, do teu cuidado. De cada um. Tu conheces o mais profundo do íntimo, do coração dessa pessoa, Senhor. Tanto dessas que estão aqui presencial, como aquelas que estão nos assistindo. Tu conheces o coração de cada um. E eu sei que tu podes fazer essa obra que, quem sabe aos nossos olhos, quem sabe pelo nosso pensamento, não tem jeito. Mas eu te peço desde já, Senhor, move da tua presença sobre essa pessoa, Pai. Tira, Senhor, todo o peso, toda a angústia, toda a tristeza, todo embaraço, Senhor, quem sabe que essa pessoa está passando nesse momento. E eu te peço em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito mova-se sobre a vida dessa pessoa. Que ela se sinta abraçada, que ela se sinta, Senhor, oh Deus, acolhida pela tua presença, pelo teu cuidado e pelo teu grande amor. Obrigado por todas as coisas. Te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui novamente na tua casa, ouvindo a tua palavra e juntos, Senhor, celebrando a vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer como tema da mensagem nessa noite algo que não tem quem não faz isso aqui. Quantos aqui querem vencer? Todo mundo quer vencer. Tá? Isso é uma coisa que todo mundo tem no coração no momento que acorda já. Hoje eu quero vencer esse dia. Não é assim? E o tema da mensagem é vencendo a partir da vitória. E aí você vai compreender o porquê. Porque eu acredito que nós crescemos ouvindo essa frase, precisamos vencer. É algo que a gente já vem desde criança. A gente vai para a escola, quer ser o primeiro colocado. A gente participa de uma gincana, a gente quer ganhar. E desde criança, isso é colocado e incutido nas nossas vidas. Essa questão de vencer. Só que, olhando por essa ótica, vamos entender que tudo depende de cada um. Olhando por essa ótica, eu tenho que vencer. Isso depende de cada um de nós. E isso, se todas as coisas derem certo. Quem de nós já não planejou? Eu vou dormir, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Eu vou resolver esse problema, aquele problema e aquele outro, e eu vou vencer esse dia. E chega no outro dia, a coisa dá tão trocado que você criou aquela expectativa, eu vou vencer, e você se torna uma pessoa depende de ti. Você acaba se frustrando então, né? Pensando dessa forma, a possibilidade de nos tornarmos frustrados, pode ter certeza, é 100%. É 100%. É 100%. A frustração, ela pode ser muito maior. E por que eu falo isso? Por se tratar de algo que depende de mim. E essa é a pergunta. Eu não sei você. Você se cobra? Isso aqui não deu certo por causa de mim. Eu não fiz o suficiente. Eu não consegui. Poxa lá vida. Não consegui chegar onde eu queria. Só que nós precisamos entender que, e lembrar disso todos os dias, nós somos suscetíveis a falhas, a erros, altos e baixos. Somos suscetíveis a ficarmos doentes.
Quantos de nós não nos frustramos? Ah, eu quero fazer isso. Aí você fica doente, você não consegue fazer aquilo que você planejou. Nós somos suscetíveis a ficarmos doentes, a sofrer mudanças. Tem coisa que não depende da gente. Não adianta. Vou falar bem um português, que eu acho que não vai se encaixar com ninguém aqui, mas um agricultor. Ele acorda de manhã com a ideia, hoje eu vou plantar. Dependendo dele, ele vai plantar a semente. Mas aí chega de tarde, ou ali no meio da manhã, desce um toró. Ele se torna frustrado. Sofreu uma mudança no plano dele. Para ele, aquele dia seria vencido se ele conseguisse cumprir aquilo que ele tinha proposto para ele mesmo. Eu vou fazer isso. Não sei se vocês estão conseguindo me entender e acompanhar o meu raciocínio. E ao longo da nossa vida, estamos sendo estimulados. Isso é por mídia, isso é por pessoa, é por nós mesmos, né? Ah, eu tenho que vencer. Ah, eu tenho que alcançar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar em primeiro lugar. Ah, eu. E é algo, queridos, que nós precisamos entender que vai ter dia que a gente não vai vencer e que a gente não vai ganhar. Isso é um fato. Vai ter dia que a gente não vai conseguir chegar no primeiro lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que, se não tem o último lançamento do iPhone, tem pessoas que, se não tem o último lançamento do carro tal, eu estou falando de coisas grandes, mas também podemos falar de coisas pequenas. Se eu não conseguir comprar a roupa da tal vitrine que eu vi, eu me frustro, eu fico triste. Se eu não conseguir comprar o tal sapato que eu vi, eu me torno frustrado. E por que eu estou te falando isso? Porque Deus, o Pai, o nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que, desde o ventre da tua mãe, Ele te conhece. Se tem alguém que te conhece, é Deus. Tanto do avesso quanto do direito, eu digo assim. Deus, Ele te conhece. E o nosso Criador, que conhece cada detalhe, que conhece cada célula, Ele já sabia que se nós colocássemos a nossa confiança em nós mesmos, se nós colocássemos todo a nossa energia, vamos falar, no sentido de eu preciso vencer, eu preciso alcançar, nós nos tornaríamos frustrados. Isso aí é um fato. Ele sabia que sem Ele, nós nos tornamos frustrados. Ele é o Criador. E aí a gente vai ver que vem o amor dele, que se manifesta em forma de uma pessoa chamada Jesus, né? Porque esse é o amor de Deus. Ele foi manifesto. Às vezes a gente diz, Deus não me ama. Deus te ama tanto, tanto, que Ele não só fala, mas Ele manifestou o amor dEle em forma de uma pessoa chamada Jesus Cristo, que veio com uma missão a esse mundo. E a missão de Jesus Cristo foi de nos reconectar ao Pai.
Essa foi a maior missão de Jesus. Ele veio, ele revelou o Pai, ele mostrou quem é o Pai, porque as atitudes de Jesus eram as atitudes do próprio Pai, de Deus. Só que vai muito além. Se a gente falar de Jesus, já é maravilhoso. Agora, parar para pensar que Jesus não veio só manifestar o amor, mas sim cumprir uma missão. E essa missão, eu acho que ninguém nesse mundo conseguiria cumprir. Porque se alguém viesse me dizer assim, pastora, dá o teu filho para morrer, uma pessoa que eu amo, minha irmã, minha mãe, a minha oma que acabou de falecendo, faz 3 semanas, eu diria, não, eu não dou meu filho. Mesmo que o meu amor é grande por essas pessoas que eu mencionei, eu não daria o meu filho. Mas Deus, o Pai, Ele manifestou o amor dEle, dando o filho. E esse filho veio com uma missão, e Ele sabia qual era a missão dEle, reconectar ao Pai. A pergunta que eu quero fazer hoje, e quero deixar você pensar um pouco, refletir, meditar, é o seguinte: um peixe, ele consegue viver fora d'água? Você acha que um peixe ele consegue viver fora d'água? Do habitat natural dele? E eu vou dizer para você, ele não consegue viver fora d'água porque o peixe veio da água. Né? E eu vou te provar isso que está lá em Gênesis, o capítulo 1, o versículo 20. Que diz o seguinte: e disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas viventes que movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. Ei, quando Deus lhe faz a criação do mundo, que todo mundo conhece, que é impossível a pessoa não conhecer o princípio. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja isso, e houve aquilo. Deus disse, haja separação das trevas botou a lua para governar a noite, botou o sol para governar o dia. Mas quando ele chega para as águas, ele diz, escuta, produzam as águas os peixes, os seres viventes que vão viver dentro dessa água. Então, tudo que tem dentro do mar, gente, quem produziu? A própria água. Uma única palavra do próprio Deus, do Criador. Ele deu autoridade para essa água. Produzam. E por que eu estou falando isso? Porque o peixe jamais conseguiria viver fora da água. Ele vivendo na água, é ali que ele é completo. É ali que ele tem tudo. Para a gente entender. É ali que ele tem tudo. É tudo que ele precisa para viver a vida, o alimento. O peixe jamais teria vitória fora da água. A vitória dele é estar dentro da água. Porque a água proporciona todas as coisas. Porque ali é o habitat dele. Da mesma forma, o homem, lembre-se, ele foi criado por Deus. E lá em Gênesis também, ele vai dizer o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles formaram o homem. Resumindo aqui, que é interessante, se a gente ler o versículo 26 ao 28, você vai ler em casa, de Gênesis 1, que fala da criação do homem, fala o seguinte, resumindo, façamos um homem à nossa imagem.
conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre todas as coisas, sobre o peixe, sobre as aves, sobre os répteis, sobre os animais. Ele domine. É o que diz a palavra, para ele dominar. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, e Deus os abençoou. Ei, não diz que Deus ia abençoar, diz que Deus os abençoou. Isso foi o primeiro homem. Qual é o primeiro homem? Adão. Para a gente entender um pouquinho melhor. Assim como eu coloquei e fiz a analogia do peixe, eu quero dizer para você, nós também não conseguimos viver fora de Deus. É em Deus que nós vamos ter vida. Fora de Cristo a gente não consegue sobreviver, gente. Lembra do tema da mensagem? Vencendo a partir da vitória. Por que eu digo isso? Porque a vitória é o próprio Jesus. A vitória é o próprio Jesus. Quando procuro e faço por mim, eu me frustro. Mas quando creio que Ele já fez, tenho tudo o que eu preciso. E tudo no tempo certo. Quando eu creio nisso, as coisas acontecem. Amém? Um exemplo disso também, quero trazer uma outra passagem da palavra, que eu creio que todo mundo conhece. Pelo menos, é uma história que é contada em todos os lugares, que é a parábola do filho pródigo. Na verdade, está lá o subtítulo. Filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Na minha concepção, vou botar a versão pastor aqui, deveria ser o seguinte, a parábola do pai bom. A parábola do pai bom. Porque Jesus, quando ele começa a falar dessa parábola, ele não estava falando do filho, mas ele estava falando do pai. A gente foca tanto nessa parábola, onde diz que, certa vez, um pai que tinha 2 filhos, tinha um filho mais velho e um filho mais novo. O filho mais novo, ele chega para o pai. E o pai era bem colocado, porque o pai tinha funcionários, o pai tinha empregados, o pai tinha servos, o pai tinha fazenda. O pai era bem colocado. E ele chega para o pai e diz, pai, escuta aqui, eu quero a minha herança. Porque, eu não sei, ali não fala, mas eu acredito que para um filho chegar nesse ponto, nessa conclusão, eu acredito que ele deve ter chegado... Poxa, eu estou frustrado aqui. Eu estou cansado de estar na casa do meu pai. Aqui eu não consigo fazer o que eu quero. Aqui parece que eu não tenho liberdade, parece que eu estou limitado. Vamos falar assim. Porque se esse não fosse o pensamento dele, queridos, ele não teria saído. Só que conta a história que esse filho ele chega para o pai e diz, pai, escuta, eu quero a minha herança. Eu quero que você dê a minha herança porque eu quero viver a minha vida. E a gente foca no filho pródigo, mas escute, um pai comum, você que é pai, você que é mãe, você daria? Para fazer o teu filho sair pelo mundo sem saber para onde? Olha, eu sou sincera, eu não faria. Eu ia dizer, Felipe, dá licença, Felipe. Sossega. Primeiro porque eu teria ele longe de mim. É esse pensamento que a gente, como pai, como mãe, tem. Vamos falar assim. Por outro lado, humanamente, tá, mas... E se ele perdesse dinheiro?
E se alguém matar ele e roubar o dinheiro? A gente pensa assim. Vamos falar. Só que aqui a gente vê que era um pai bom, porque o pai fez o quê? O pai deu a parte da herança que cabia para esse filho. E diz essa passagem que o filho, ele saiu pelo mundo. E não diz o tempo, gente, mas eu acredito que foi muito tempo. Porque era uma bufunfa boa. Entendeu? E ele curtiu a vida. Ele curtiu a vida, ele se divertiu, ele fez um círculo de amizades onde isso acontece ainda hoje. Aquela amizade por interesse que chega perto de você e só quer ser teu amigo porque você tem algo para oferecer. Vamos falar assim? Só que a palavra também diz que chegou um período do tempo desse filho que o dinheiro acabou, as amizades se foram, a comida, nem para comida ele não tinha mais. E aí ele resolveu pedir emprego numa granja de porcos. E diz que lá ele alimentava os porcos. E a palavra de Deus diz que, tratando os porcos, olha só onde chega o nível da pessoa. Tratando os porcos, ele tinha desejo de comer aquela comida dos porcos. Por quê? Porque agora ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais os amigos de festa, ele não tinha mais a casa do pai. Quem sabe ele estava morando de favor para esse granjeiro, né? Vamos falar assim. Dependendo da bondade também desse homem. E daqui a pouco ele começou a pensar com ele mesmo. Pois é. O meu pai, os funcionários do meu pai comem bem. Não falta nada para eles. Eu vou fazer uma proposta para o meu pai. Eu vou fazer um discurso. Vou preparar um discurso. E vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra Deus. Pai, eu não quero nada. Só quero, o desejo do meu coração é que eu seja um funcionário teu para mim poder ter onde dormir e ter uma boa comida. E eu creio que isso não foi da noite para o dia ele sair dessa granja, mas ele, com certeza, teve que quebrar o orgulho dele, ele teve que trabalhar dentro dele. E aí ele segue viagem para voltar para a casa do pai. E conta a história que quando ele volta, o pai dele estava esperando ele. Porque eu acredito que o pai ele ficava todo dia, não sei se tinha uma varanda ou não, mas eu imagino na minha cabeça que na casa do pai tinha uma varanda. E ele chegava naquela varanda e ele ficava olhando. Será que o meu filho vai voltar? Quando ele vai voltar? E eu acredito que esse filho também, agoniado, foi decorando o discurso. Vou chegar lá, eu vou falar isso, isso e aquilo. Sabe quando você tem que chegar para uma pessoa sem jeito? E ele chega ali, quando ele aponta, esse pai sai correndo, diz a palavra, e ele chega diante daquele filho. E aquele filho, ele começa a falar: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei. E o pai já interrompe a conversa dele. E eu acredito que ele vem abraçado com aquele filho, e ele já diz: vem cá, meus empregados, vem cá. Tragam a melhor roupa para ele. Tragam o anel, coloquem no dedo dele, coloquem o sapato, dê um banho nele, vistam ele. Vai lá, onde está o bezerro cevado? Vai lá, traz esse bezerro, traz.
Vamos matar, vamos fazer uma festa. Por que eu estou contando isso? Porque, na verdade, queridos, nós temos que entender uma coisa. Esse filho ele já não tinha mais identidade. Ele se via como um mendigo, ele se via como um maltrapilho, ele se via como um derrotado. Ele, no entanto, que o discurso preparado dele é: eu não vou voltar para o pai, eu vou voltar a ser um funcionário do pai. A questão toda é que a reação desse pai, por isso que deveria ser a parábola do pai bom, né? Porque Jesus está querendo apontar para o pai. Esse pai, ele tem tudo preparado. Tem tudo preparado. Quando eles escutam, vem, manda trazer. Ele nem deixou de terminar de falar, e ele já disse: tragam. Traz o anel, traz a melhor roupa, coloca o sapato em seus pés, manda matar o melhor bezerro cevado. Em outras palavras, fora do pai, longe do pai, não tem vitória. Não tem. O que eu quero colocar aqui hoje, gente, nós vivemos num mundo onde até o mundo ele nos instiga. Ele tenta nos colocar que a gente precisa vencer, 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 vencer. E muitas vezes a gente está que nem esse filho. Temos as coisas, mas vivemos frustrados. Temos o melhor carro, mas vivemos frustrados. Temos a melhor roupa, mas vivemos frustrados. Temos a melhor comida, mas estamos frustrados. Temos casa, temos onde morar, temos onde dormir, temos onde trabalhar, mas estamos frustrados. Porque fora do Pai, essa vitória, ela tem um peso. É pelo meu esforço, é pelo teu esforço. É com luta. Eu preciso vencer, eu preciso fazer, eu tenho que alcançar, eu tenho que bater meta. Aí você vai dizer: tá, mas isso é a vida, pastor, isso aí é o mundo cobra isso de você. Eu tenho que estar num padrão. É isso que o mundo ele cobra de você. Só que nós precisamos entender que dependendo do meu esforço e do teu esforço, querido, muitas vezes nós vamos acertar, mas a maioria das vezes nós vamos errar. E muitas vezes nós vamos fazer escolhas erradas. Nós vamos fazer isso, porque nós somos seres humanos. E a ideia aqui é que quando nós estamos juntos do Pai, nós viveremos a partir da vitória já conquistada por Cristo. Sabe a história do filho pródigo? Ela aponta para o pai. Mas lembra que o pai disse: escuta, traz o novilho cevado, o melhor que tiver. Para quem entende um pouco da história dos judeus, né? O que eles faziam? Uma vez por ano eles levavam ou a melhor ovelha, ou o melhor cabrito, ou o melhor boi, bezerro cevado. Tudo era o melhor. Aquele pai estava preparando esse novilho, esse bezerro cevado, para uma vez por ano levar para sacrificar em Jerusalém.
Porque eles apresentavam esse sacrifício para que durante um ano eles pudessem estar perdoados dos seus pecados. Existia um sacrifício, alguém tinha que morrer. E ali esse pai, ele diz, tragam um novilho. O que ele tinha de melhor, ele disse, tragam, porque agora o meu filho voltou e nós vamos fazer uma festa. Só que para a gente entender essa cultura da época, lá, deles, a pessoa que levava a ovelha, era transferido o pecado dela para a ovelha ali, colocava a mão, né, o sacerdote orava, só que essa pessoa também via o sacerdote matando, sacrificando. Esse filho, quando ele voltou, ele viu que alguém estava sendo sacrificado para fazer uma festa, para comemorar a vinda dele. Em outras palavras, gente, alguém morreu no meu lugar e no teu lugar. Levou o nosso pecado muito além, levou nossas maldições muito além. Levou tudo aquilo que poderia nos deixar como mendigos, como derrotados. Jesus, ele morreu no meu lugar e no seu lugar. E ele venceu naquela cruz. E por ele vencer, ele venceu a morte, ele venceu a vida, ele venceu o mundo, ele venceu demônios, ele venceu o inferno, ele venceu todas as coisas, ele venceu a doença. Ele venceu. E por ele vencer, hoje eu e você, nós já temos a vitória. Por isso nós vencemos a partir da vitória. Porque quando eu creio em Cristo, eu não preciso mais me descabelar. Olha o que acontece. Traga o novilho, mate, sacrifique porque o meu filho voltou. Coloque a melhor roupa. Jesus colocou a melhor roupa nas nossas vidas. Porque nós fomos do alto a baixo, redimidos, lavados pelo sangue dele. Somos justificados através do ato do sacrifício de Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu a morte eterna. Por isso que hoje a gente pode dizer que a gente vive a vida eterna, nós temos vida eterna. A vitória, então, é o próprio Jesus. E é isso que a gente precisa ter no nosso coração. Porque foi e é Ele que venceu tudo por mim e por você. Em Cristo temos a vitória. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão. Através do sacrifício de Jesus, hoje nós temos roupa nova, roupa de justiça, redenção, roupas lavadas com sangue. Nós vencemos, porque Cristo venceu o meu e o seu pecado. E o que é o pecado? É a natureza caída de Adão. Porque ninguém estava lá no Éden quando o Adão pecou. Só que pelo fato de ele representar a humanidade, o primeiro Adão, eu e você, nós carregamos a natureza dele quando nós nascemos. E nós estávamos desconectados do Pai. Por quê? Porque houve a queda. Mas a partir do momento que Jesus é o sacrifício perfeito, queridos, Ele faz com que eu e você, nós venhamos
vencer até essa natureza. Por quê? Assim como Adão, ele caiu. E no momento que ele caiu, qual foi a primeira coisa que Adão fez? Que ele viu? Eu estou nu. É a vergonha. É a culpa. Quantos de nós não fizemos coisa que vem aquela culpa? Ficar na nossa mente, no nosso coração, falando ali. Quando Jesus ele vence lá na cruz, é assim como o pai faz com aquele filho. Trago a melhor roupa. A roupa é colocada sobre nós. Uma roupa de justiça, uma roupa de salvação, uma roupa que cobre a nossa vergonha do Adão caído. Quer dizer, remove aquilo ali, agora o que aparece é a roupa que Deus coloca sobre nós. Da mesma forma é o anel. Tragam a roupa, coloquem o anel. Anel representa autoridade, gente. Autoridade. É a autoridade dada, né? Ele não só nos vestiu, mas ele nos deu autoridade. O Pai nos deu autoridade porque precisamos dessa autoridade. Vocês conseguem entender? Nós precisamos disso. Não adianta só eu crer em Jesus. Eu preciso crer, declarar isso e falar isso com firmeza, com convicção, com autoridade. Eu não sei se você já passou isso, ou já presenciou isso, ou quem sabe já viveu isso, de alguém falar com tanta força, ou você mesmo declarar com a tua palavra com tanta força, e isso acontecer. Você coloca tanta energia naquilo que você está falando, naquilo que você está colocando ali, que acontece, isso seja coisas boas ou coisas ruins. E é isso aí que acontece. O anel, ele representa a autoridade. Não somente o que Jesus fez sobre a tua vida, mas ele está dizendo, escuta, o anel simboliza a autoridade que eu te dei. No meu nome você pode declarar, no meu nome, através daquilo que você crê que eu fiz, que eu conquistei, você pode declarar com autoridade e vai acontecer. Então eu não sei qual é a tua dificuldade hoje. Mas eu quero dizer, eu quero te encorajar a você declarar. A declarar realmente aquilo que você precisa. Crendo no sacrifício perfeito de Jesus. Preciso ser curada. Declare. Eu sou curado. Eu sou curada. Eu sou sarado. Eu sou sarada. Ah, eu preciso de um trabalho. Deus está abrindo porta de trabalho para você. Aí eu preciso ter paz na minha vida. Declare a paz de Cristo está sobre a minha vida. Você tem um anel no seu dedo, querido. A roupa já foi colocada sobre você, mas o anel também foi colocado sobre você. Esse pai, ele está ali esperando. Lembra, ele não chegou para o filho, fez um interrogatório. Tá, mas onde é que você gastou o dinheiro? Quanto tempo, meu filho, que você... Olha, gente, tem pai que faz isso. Tem pai que de vez de abraçar, ele vai primeiro te dar uma lavada legal. Hã? E vai querer tirar pingo no i. O que tu fez com o dinheiro? Aonde tu colocou? Como é que foi o gasto? Tá, mas tu não pensou? Por isso que eu digo que é a parábola do pai bom. Porque ele nem deixou o discurso do filho terminar, e ele já disse, trago a roupa, trago o anel, coloco o calçado, vai lá, dá um banho nesse homem. Eu não vejo ele como um
funcionário, um empregado, mas eu olho para ele, eu vejo ele é meu filho. E essa autoridade está sobre nós. Quem sabe visivelmente, você não está vendo um anel no seu dedo aí. Mas ele está aí. Essa autoridade está sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo pagou um alto preço e ele venceu todas as coisas. Então a minha vitória é a partir disso. Eu não ando mais preocupada com o que eu consigo fazer. Eu ando hoje por aquilo que ele já fez. Por aquilo que ele já conquistou. E é isso que nós temos que pensar. Calçados também representam proteção. Amém? Porque eu não sei você, mas eu sou muito sensível debaixo dos meus pés. Né? E tem um reality aí. Gente, nem vou falar o nome do reality, mas o pessoal faz uns desafios lá, mas eles têm que andar descalço. Eu já disse para o Gilberto, aquilo ali não ia dar certo nunca para mim. Porque eu não ia conseguir, o meu problema é andar descalço, não ia dar certo. Gente do céu, e calçado, ele representa isso, proteção para os pés. Mas sabe o que quer dizer isso? Ei, eu sou teu pai, e aonde tu caminhar, eu vou endireitar o teu caminho, eu vou endireitar aquilo que está torto, eu vou aplainar esse caminho aí que você está caminhando, eu estou indo à frente. Proteção. Então você, tendo esse entendimento, você vai caminhar a partir da vitória. Porque você vai crer. Tem gente que já fica preocupado, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois da manhã? Irmão, vou dizer para você, e vou te encorajar, descansa no Senhor. Entrega na presença dEle, descansa nele. Eu não estou dizendo para você largar a tua vida e dizer, não, eu não quero nada da minha vida, agora eu vou esperar porque vai cair do céu. Não, você vai ter que fazer sua parte, que é crer. Que é ter fé. Em quem? Em Cristo. Essa é a tua única parte. O resto ele faz. O filho da parábola se deu conta que a vida boa, a vida vitoriosa era o pai. Ele deu clique nele. Estar com o pai garantia a vitória na vida daquele filho. E hoje é a mesma coisa, tá? Hoje é a mesma coisa. Pessoas estão num corre-corre para serem vitoriosas e não se dão conta que sem o pai viverão por esforço, escute bem, esforço próprio e frustradas. Porque é através dele que você vence, e isso tudo é por fé. Você vence por fé. Você vence pela graça, você vence por Cristo. É isso que acontece. Lembre-se do que Deus fez lá no início, com o primeiro Adão. Ele fez o quê? Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele cria o homem, a imagem dele, semelhança dele, e depois eles dominem, mas teve uma parte que diz assim, ó, e os abençoou. Aí você vai dizer, tá, mas calma ali, pastora, isso era antes do Adão cair, antes do Adão pisar na bola lá. É verdade. Só que o segundo Adão, Jesus Cristo, aquilo que Adão, o primeiro Adão perdeu na pisada de bola lá, o segundo Adão perfeito, que é Jesus Cristo, ele veio e ele trouxe tudo de novo e colocou diante de nós. E depende da minha pessoa e da sua pessoa crer.
E se eu creio que Ele tem tudo que eu preciso, se eu creio que eu estou ligada com o Pai, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu aceito Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Eu creio no sacrifício perfeito. Eu creio naquela obra concluída, consumada dele lá na cruz, pela minha vida e pela tua. Eu creio que realmente ele é vitorioso e venceu todas as coisas. Quando isso acontece, eu vivo por fé nele. E eu vivendo por fé nele, querido, eu tenho a vitória. Porque é Cristo que nos faz triunfar. É Cristo que nos leva para a vitória. Sabe esse trabalho que você está procurando? Cristo já tem ele. Sabe essa cura que você está querendo? Cristo já tem essa cura. Sabe essa paz que você está procurando e você anseia no teu coração? Cristo é a própria paz e quer estar sobre a tua vida. Queridos, lembre-se, você é filho. Lembre-se, você já é abençoado. Lembre-se disso, não deixa ninguém tirar isso do teu coração e da tua mente. Não deixa. Você já é favorecido, você é amado com amor incondicional. E você que sabe disso, que sabe do que eu estou falando, vai crer que tanto a roupa, quanto o anel, quanto o sapato, estão sobre a tua vida. O difícil é aquele que não crê nisso. Porque Jesus tem tudo isso preparado para ele também, mas pelo fato dele não crer, ele não está recebendo o melhor que o Pai tem para a vida dele. Que a gente possa ter isso dentro do nosso coração no dia de hoje. Querido, fora de Deus, a nossa vitória vai ser frustrada. Nós vamos ter vitória? Vamos, mas vai ser com muito esforço, muito peso. E vai haver frustração. Mas no momento que eu e você estivermos nele, com ele, a vitória é certa, vai ser leve, vai ser fácil. Porque a gente vai ter essa convicção e essa fé dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Creia nisso. Creia. Creia naquilo que o sacrifício já fez por você. Porque Cristo ele só espera a tua atitude e a tua fé. De crer e aceitar na vitória que já é sua. Em nome de Jesus.